Removendo o espinho interior. A transformação é uma constante na jornada espiritual. Para crescer, é preciso abrir mão da luta para permanecer igual e aprender a acolher a mudança o tempo todo. Uma das áreas em que mais devemos adotar essa ideia é no modo de resolver os contratempos pessoais. Normalmente, tentamos resolver nossas inquietações interiores nos protegendo, mas a real transformação começa quando aceitamos os problemas como agentes do crescimento. Vejamos como esse processo funciona. Imagine que, fincado em seu braço, há um espinho tocando diretamente um nervo. Quando algo esbarra nele, é muito doloroso. O espinho é um problema grave, porque dói demais. É difícil dormir porque você se vira sobre ele, é difícil se aproximar das pessoas, pois elas podem esbarrar nele. A vida cotidiana se torna dificílima. Você não consegue sequer dar um passeio no bosque, porque o espinho pode roçar nos galhos. Ele é uma fonte de inquietação constante, e para resolver o problema, você só tem duas opções. A primeira é examinar a situação e decidir que, como é muito perturbador quando algo esbarra no espinho, você precisa se assegurar de que isso não aconteça. A segunda é resolver que, já que ele provoca tanta inquietação, você precisa retirá-lo. Acredite se quiser, a opção que você escolher vai determinar o resto da sua vida. Essa é uma das decisões essenciais e estruturais que lançam as bases do seu futuro. Vamos começar examinando como a primeira opção afetará a sua vida. Ao decidir que precisa evitar que qualquer coisa esbarre no espinho, essa se torna uma tarefa para a vida inteira. Se quiser passear no bosque, terá de podar os galhos para se assegurar de que o espinho não roçará em nenhum deles. Como costuma se virar na cama quando dorme, você terá que encontrar uma solução para isso também. Talvez até projete algo que funcione como um dispositivo de proteção. Se realmente investir muita energia nisso e encontrar uma solução que parece dar certo, talvez pense que resolveu o seu problema. Você dirá: agora consigo dormir. Cheguei a ir à TV dar um depoimento. Todo mundo que tiver o mesmo problema do espinho poderá comprar o meu dispositivo de proteção e eu vou até receber royalties. Agora você construiu uma vida inteira em torno desse espinho e se orgulhe disso. Você mantém o bosque podado e usa o seu dispositivo na cama à noite. Mas então, surge um novo problema. Você se apaixona. Isso é um problema porque em sua situação, até abraçar fica difícil. Ninguém pode tocá-lo, porque poderia esbarrar no espinho. Então você projeta outro dispositivo que permite que as pessoas se aproximem sem realmente se tocar. Por fim, decide que quer ter mobilidade total, sem precisar mais se preocupar com o espinho. Então você cria um dispositivo que pode ser usado em tempo integral, que não tem que ser tirado à noite, nem trocado na hora de realizar as suas atividades cotidianas, mas, como é pesado, você o equipa com rodinhas, controla-o com engrenagens hidráulicas e instala sensores de colisão. Na verdade, trata-se de uma invenção bem impressionante. Foi necessário mudar as portas de casa para que o dispositivo de proteção passasse. Mas pelo menos agora você pode aproveitar a vida. Pode trabalhar, dormir e se aproximar das pessoas e anuncia a todos: resolvi meu problema, sou um ser livre, posso ir onde eu quiser, posso fazer o que quiser. Esse espinho costumava controlar a minha vida, agora ele não controla mais. Porém, a verdade é que o espinho domina completamente a sua vida. Ele afeta todas as suas decisões, inclusive aonde vai, com quem fica à vontade e quem fica à vontade com você. Ele determina onde você pode trabalhar, em que casa pode morar e em que tipo de cama pode dormir à noite. Levando tudo isso em conta, o espinho domina cada aspecto da sua vida.
Acaba que a vida que você leva para se proteger do problema se torna um reflexo perfeito dele. Você não resolveu nada. Ao não resolver a raiz do problema, e em vez disso tentar se proteger dele, ele acaba controlando a sua vida. Psicologicamente, você fica tão fixado no problema que vê as árvores, mas não é capaz de enxergar a floresta. Na verdade, sente que, por ter minimizado a dor, você o resolveu, mas nada está resolvido. Você apenas dedicou sua vida a evitá-lo. Agora, ele é o centro do seu universo. É tudo o que há. Para aplicar a analogia do espinho, usaremos a solidão como exemplo. Digamos que você tem uma sensação profunda de solidão interior. É tão profunda que à noite você tem dificuldade para dormir e durante o dia fica muito sensível e suscetível a pontadas no coração que provocam grande inquietação. Acha difícil se concentrar no trabalho e interagir com os outros no dia a dia. Pior ainda, quando está muito solitário, costuma ser dolorosamente difícil se aproximar das pessoas. Perceba que essa solidão é exatamente igual ao espinho. Provoca dor e inquietação em todos os aspectos da vida. Porém, no caso do coração humano, não temos apenas um espinho. Somos sensíveis à solidão, à rejeição, à nossa aparência física, à nossa capacidade intelectual. Andamos por aí com vários espinhos fincados exatamente na parte mais sensível do nosso coração. A qualquer momento, algo pode esbarrar neles e provocar dor. Com esses espinhos interiores, você tem as mesmas duas opções que tinha em relação ao espinho no braço. Com certeza, a melhor alternativa seria retirar o espinho. Não há razão para você passar a vida protegendo, para que nada esbarre nele, quando pode simplesmente removê-lo e ficar realmente livre dele. O mesmo acontece com os espinhos interiores. Eles também podem ser removidos. No entanto, se você preferir ficar com eles, mas sem ser incomodados por sua presença, será preciso modificar toda a sua vida para evitar as situações capazes de agitá-los. Se você se sente solitário, precisa evitar lugares onde é comum haver casais. Se tem medo de rejeição, precisa evitar se aproximar demais das pessoas. Fazer tudo isso, entretanto, é o mesmo que podar o bosque. Você estará tentando ajustar a sua vida de modo a abrir espaço para os espinhos. No outro exemplo, os espinhos estavam no lado de fora, agora eles estão no lado de dentro. Quando se sente solitário, você se vê ponderando o que fazer a respeito da solidão. O que pode dizer ou fazer para não se sentir tão solitário? Observe que não está imaginando como se livrar do problema, mas como se proteger para não senti-lo. E faz isso evitando situações ou usando pessoas, lugares e coisas como escudos. Assim, você vai acabar igual a pessoa do espinho. A solidão arruinará sua vida inteira. Você se casará com quem o levar a se sentir menos solitário e achará que isso é normal e natural, mas isso é exatamente o mesmo que faz a pessoa que evita a dor do espinho em vez de tirá-lo. Você não removeu a raiz da solidão, só tentou se proteger para não senti-la. Se alguém morrer ou for embora, a solidão voltará a perturbá-lo. O problema estará de volta no instante em que a situação externa deixar de protegê-lo do que está dentro de você. Se não remover o espinho, você acabará se tornando responsável, tanto por ele quanto por tudo o que pôs à sua volta na tentativa de evitá-lo. Se tiver a sorte de encontrar alguém que consiga diminuir a sua sensação de solidão, você vai começar a ter medo de não conseguir manter o relacionamento com essa pessoa e terá conseguido aumentar o problema ao tentar fugir dele. É exatamente o mesmo que usar aquele dispositivo para lidar com o desconforto do espinho. Você ajusta toda a sua vida em função do incômodo. No minuto em que permite que o problema central continue ali, ele se expande e se torna múltiplos problemas. A ideia de simplesmente se livrar dele não lhe ocorre. Em vez disso, a única solução que você vê é evitar senti-lo. Agora você não
tem opção senão passar a vida consertando tudo o que o afeta. Tem que se preocupar com a roupa que usa, com o modo que fala, tem que se preocupar com o que os outros pensam de você, porque isso poderia levá-lo a sentir solidão ou falta de amor. Se alguém se sente atraído por você e isso alivia o problema, você gostaria de poder dizer: como preciso agir para agradá-lo? Posso ser o que você quiser, só não quero mais passar por esses períodos de solidão. Agora você tem o fardo de precisar se preocupar com o relacionamento. Isso cria uma expectativa subjacente de tensão e desconforto e pode chegar a afetar o seu sono à noite. No entanto, a verdade é que esse desconforto não é realmente o sentimento de solidão. São pensamentos intermináveis do tipo: será que eu disse a coisa certa? Será que ela gosta mesmo de mim ou estou só me enganando? Agora, a raiz do problema está enterrada sob todas essas questões mais superficiais que servem para evitar as mais profundas. Tudo fica complicado. As pessoas então acabam usando os relacionamentos para esconder os seus espinhos, segundo a ideia de que, se duas pessoas gostam uma da outra, esperam-se que ajustem o próprio comportamento para não esbarrar nos pontos sensíveis do parceiro. E é isso que fazem. Deixam o medo dos espinhos interiores afetar o seu comportamento, acabam limitando a vida, assim como quem convive com um espinho externo. Em última análise, quando há algo inquietante dentro de você, é preciso escolher. Você pode compensar a inquietação se voltando para o lado de fora na tentativa de não senti-la, ou pode simplesmente remover o espinho e deixar de concentrar a sua vida em torno dele. Não duvide da sua capacidade de remover a raiz da inquietação dentro de você. Ela pode realmente ir embora. Você pode olhar fundo dentro de si, no centro de seu ser, e decidir que não quer que a sua parte mais fraca governe a sua vida. Você quer se livrar dela. Quer conversar com as outras pessoas porque as acha interessante, não porque está solitário. Quer ter relacionamentos porque gosta genuinamente dos outros, não porque precisa que eles gostem de você. Quer amar porque realmente ama, não porque precisa evitar os seus problemas interiores. Como se libertar? No sentido mais profundo, você se liberta encontrando-se. Você não é a dor que sente, nem aquela parte de si que periodicamente se estressa. Nenhuma dessas inquietações tem a ver com você. Você é aquele que nota essas coisas. Como a sua consciência está separada disso tudo e percebe essas coisas, você pode se libertar. No caso de seus espinhos interiores, simplesmente pare de brincar com eles. Quanto mais se esbarrar neles, mais o irritará. Como está sempre fazendo algo para evitar senti-los, eles não têm a oportunidade de se resolverem sozinhos naturalmente. Se quiser, você pode permitir que as inquietações venham à tona e pode desapegar delas, deixá-las para lá. Como são apenas energias bloqueadas do passado, os seus espinhos interiores podem se libertar. O problema é que você evita completamente as situações que os fariam se liberar ou os empurra de volta para dentro tentando se proteger. Suponha que você esteja em casa assistindo a TV, está gostando do programa, até que os dois personagens principais se apaixonam. De repente, você sente solidão, mas não há ninguém por perto para lhe dar atenção. O curioso é que você estava bem minutos atrás. Esse exemplo mostra que o espinho está sempre em seu coração, mas só é ativado quando algo esbarra nele. Você sente essa reação como um vazio ou como uma vertigem dentro do coração. É muito desconfortável. Uma sensação de fraqueza o inunda e você começa a pensar em outras ocasiões em que ficou sozinho e em pessoas que o magoaram. A energia armazenada do passado é liberada do coração e gera pensamentos. Agora, em vez de estar curtindo a TV, você está solitário, preso em uma onda de pensamentos e emoções.
O que fazer para resolver isso além de comer alguma coisa, ligar para alguém ou fazer algo que aquiete a essa sensação? Você pode perceber que anotou, pode perceber que a sua consciência estava assistindo TV e agora está assistindo o seu melodrama interior. Quem vê isso é você, o sujeito. O que você olha é um objeto. A sensação de vazio é um objeto. É algo que você sente. Mas quem sente? A saída é apenas perceber quem está notando. É realmente simples assim. É muito menos complexo do que o dispositivo protetor com todos os seus rolamentos e engrenagem. Você só precisa perceber quem é que sente a solidão. Aquele que percebe já é livre. E se quiser se libertar dessas energias, é preciso permitir que elas passem por você em vez de escondê-las dentro de si. Desde a sua infância existem energias aí dentro. Acorde e perceba que você está aí, acompanhado de uma energia sensível. Basta observar que essa sua parte sensível sente a inquietação. Veja a sentir ciúmes, carência e medo. Esses sentimentos são apenas parte da natureza do ser humano. Se prestar atenção, você verá que eles não são você. São apenas algo que você sente e experimenta. Você é o ser que mora aí dentro e tem consciência de tudo isso. Se permanecer centrado, você poderá aprender a apreciar e respeitar mesmo as experiências difíceis. Por exemplo, alguns dos mais belos poemas e canções vieram de pessoas atormentadas. A grande arte vem das profundezas do ser. É possível experimentar esses estados demasiados humanos durante muitos anos sem se perder neles, nem resistir a eles. Você pode perceber que os nota e apenas observa como a experiência da solidão o afeta. Sua postura muda? Você respira mais devagar ou mais depressa? O que acontece quando a solidão recebe o espaço de que precisa para passar por você? Seja um explorador, testemunhe e ela irá embora. Se não se deixar absorver por ela, a experiência logo passará e outra coisa surgirá em seu lugar. Basta curtir tudo isso. Se você for capaz disso, você será livre e um mundo de pura energia se abrirá dentro de você. Quanto mais você ficar assentado no eu, mais começará a sentir uma energia que nunca experimentou. Ela vem de trás, não da frente, do lugar onde você vivencia a mente e as emoções. Quando não estiver mais mergulhado em seu próprio melodrama, mas pelo contrário, confortavelmente assentado no lugar da consciência, você vai começar a sentir subindo lá do fundo esse fluxo de energia, que já foi chamado de Shakti, que já foi chamado de espírito. Isso é o que você começa a experimentar quando passa seu tempo com o eu, não com as suas inquietações interiores. Não é preciso se livrar da solidão, basta deixar de se envolver com ela. Ela é apenas mais uma coisa no universo, como carros, grama, estrelas. Não é da sua conta, apenas desapegue de tudo. É isso o que o eu faz. A consciência não briga, a consciência libera. Ela simplesmente percebe enquanto tudo no universo passa diante dela. Se permanecer assentado no eu, você vai experimentar a força do seu ser interior, mesmo quando o coração se sentir fraco. Essa é a essência do caminho, essa é a essência da vida espiritual. Depois de aprender que não há problema em sentir as suas inquietações interiores e que elas não podem mais perturbar o lugar da consciência, você estará livre e começará a ser sustentado pelo fluxo de energia interior que vem lá de trás. Quando estiver experimentando
O êxtase do fluxo interior poderá passar pelo mundo e o mundo nunca irá tocá-lo. É assim que se torna um ser livre. Você transcende.